É porque credos, confissões e catecismos, se nós somos sola Scriptura. Rogo, pois, irmãos, que digais todos uma mesma coisa. E aqui a palavra digais ou falais, ela não é somente falar como eu estou aqui falando com vocês, ou dizer como eu estou falando aqui algo a vocês. A palavra aqui carrega um sentido de declarar um conteúdo. É como se fosse bem assim: rogo, porém, irmãos de Corinto, e aqui Corinto, lembre-se, é uma cidade grande com várias congregações. E está dizendo bem assim: rogo aos irmãos das congregações de Corinto que vocês declarem uma mesma coisa, que vocês declarem um mesmo conteúdo. O que é esse conteúdo? É a mesma fé. E essa fé é a fé objetiva, ou seja, a doutrina correta. Paulo está falando o seguinte aqui: quero que vocês, irmãos das congregações de Corinto, declarem o mesmo conteúdo, a mesma doutrina, a mesma coisa. Não que um acredite em algo e que outro diga de maneira diferente, mas que todos vocês sejam uniformes na declaração do conteúdo da vossa fé. Então, Paulo vai justamente continuar. E assim vocês vão ser perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Como se dá a união da igreja? Não é meramente por estar em quatro paredes. A união da igreja se dá pela união de fé, de doutrina, daquilo que nós acreditamos e professamos juntos. Porque as pessoas não devem somente concordar com as palavras das Escrituras. Isso até um saduceu ele acreditava. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 31 e versículo 32. Diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi-vos dito por Deus, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Os saduceus eram um grupo que acreditava somente no Pentateuco. E eles acreditavam nessa frase que está aqui, que está lá em Êxodo, que Deus diz que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles acreditavam na frase, acreditavam aqui nos pronomes, na estrutura sintática, etc., e o resto das coisas gramaticais. Mas eles não concordavam com o sentido correto da Escritura. Mateus, capítulo 22, versículo 31 e 32. Eles concordavam com as palavras das Escrituras, eles concordavam que Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles discordavam quando Cristo dá o sentido das palavras, que Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, e por estarem vivos, eles iriam ressuscitar, porque Deus não é somente Deus de suas almas, mas também de seus corpos. E isso implica o quê? Que a união da igreja não é somente afirmar nós concordamos com as palavras da Escritura, com as sílabas que estão aqui. Não, a união da igreja não é somente isso, é isso também, mas é também concordar com a doutrina apostólica que provém das palavras da Bíblia. E por isso que a igreja neotestamentária é marcada pela seguinte coisa, em Atos 2,42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Continuar na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? O Antigo Testamento. E por que os judeus não se uniam a eles? Porque os judeus tinham as palavras, mas não tinham o sentido correto, que é a doutrina apostólica. Qual é o ponto aqui? É que tanto um saduceu poderia acreditar em cada palavra do Antigo Testamento, mas não acreditava no sentido verdadeiro delas.
Então, a união da igreja, declarar o mesmo conteúdo de fé, não é somente declarar as mesmas palavras da Escritura, mas declarar também a doutrina, a mesma doutrina que provém da Escritura.